Maluco, pensa num produto simples. Simples, só que funciona muito bem. Esse daqui é uma Onocaster G1 Neo. Pra quem não tá nesse universo de fazer live, fazer streaming e tudo mais, isso daqui é uma mini mesa de som. Ah, entendi. Eu acho que não tá muito errado se eu classificar assim, não. Ela vai conter as principais funções de uma mesa de som que é voltada pra esse universo de lives e streams e tudo mais, só que ela vai ter um preço muito atrativo e, cara, uma série de entradas e saídas, e ela vai ser extremamente eficiente no que ela faz com esse tamanho aqui. Foi o que ela disse. Se liga na quantidade de entrada que ela tem, fora o fato da principal entrada de áudio dela, do microfone, ser uma entrada XLR. Ela vai ter até, cara, uma opção pra você ativar aqui com Phantom Power, que vai ser muito útil pra quem usa microfones que são de alta eficiência, como por exemplo o Shure SM7B. Se eu não me engano é assim que fala. Eu tenho um aqui, eu sou a vergonha, né? Eu não sei nem o nome do negócio. E olha só, fora isso, vocês vão contar com RGB. Se não tem RGB, não é bom, já sabe a regra. A função Sidechain. A utilidade dessa função é que quando ela tá ativada, o volume da música de fundo vai abaixar automaticamente quando você falar alguma coisa no microfone. Você não precisa ficar alternando ali o volume o tempo inteiro. Monitoramento de áudio, função para você regular o reverb, que é um efeito de som que fica muito bom, principalmente para quem pretende usar para gravar música. Se você cantar ali, cara, é outro nível. E você também vai contar com uma redução de ruído. Só não trouxe esse produto aqui para vocês antes, porque quando a Maono mandou, eles mandaram junto com vários outros produtos que chegaram. Eu acabei guardando a caixa aqui e simplesmente esqueci que tava ali. Inclusive, mil desculpas pra Maono por causa disso, porque esse produto aqui, ele é simplesmente sensacional. Vou montar aqui, vou deixar vocês verem o que ele é capaz. Vem comigo. Você vai precisar aqui da sua mesa de som, do cabo USB que tem um conector, que vai ser tanto USB-C para USB-A. Ele fica um pouco rígido aqui, né? Mas enfim, vai ter as duas entradas, vai depender aí do seu computador. Você vai precisar aí do seu computador também, nem que seja para usar como saída de áudio, até porque você pode conectar o seu celular via Bluetooth e jogar a música de fundo para ali se você preferir controlar por esse lado. Mas a saída tem que ser obrigatoriamente pro computador, então tanto faz, fica a seu carro. E é óbvio, né, que você também vai precisar de um microfone, então a Maono mandou aqui para mim o PD100X. Mas eles vacilaram em mandar esse microfone aqui, por quê? O único cabo que vem com ele dentro da caixa é um cabo USB tipo C. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tem tanto a entrada XLR quanto a entrada USB tipo C. E é ela que vai ativar esse LED muito bonito que tem aqui, que eu ainda nem vi, cara. Só deu pra ver, ó, pela caixa do produto, ó. Dá pra ver que é um LED bem legal e tudo mais. Mas quando esse microfone aqui tá conectado nessa mesa de som, você não tem a entrada USB-C, você tem que ter o XLR. Então ficou muito confuso. Ainda bem que eu tenho um cabo XLR extra aqui em casa, e você também vai precisar de um fone de ouvido pra você monitorar ali o som que vai estar saindo desse dispositivo. Só fazendo um recapitulativo aqui com relação à parte de trás, tá bem? A gente vai ter o botão de ligar e desligar, a entrada de energia, que não vai ser necessária, já que a gente vai conectar o USB-C ligado no computador, então você vai ter a transferência de energia e de dados. Além do mais, uma saída de som para caixas de monitoramento, se você preferir, uma saída de monitoramento para fone de ouvido, uma entrada auxiliar, caso você queira botar um som de um outro dispositivo. E essa entrada aqui, cara, vocês têm que ficar muito atentos, porque o fone que tá aqui, ó, ele tem um desenho de um microfone. Então, se você usar um fone de ouvido como esse daqui, que é o fone de ouvido do iPhone, né, com a entrada de 3.5mm nesse caso aqui, né, já não se vê mais, mas tá aí. Mas conectando esse fone ali nessa entrada, ela vai dar preferência a esse microfone aqui. Ao mesmo tempo que eu achei interessante, né, se você não quiser usar um microfone grande, você pode usar um microfone pequeno, você vai conseguir usar a mesa de som de qualquer maneira, mas, né, a gente vai ter aí essa contrapartida de, porra, você tá com o microfone ligado aqui, você não sabe por onde está vindo o áudio, foi um pouco confuso. Então, quando você tiver com um microfone desse daqui, pequeno, e é integrado ao cabo do seu fone de ouvido, você quer usar esse microfone, você tem que usar a saída. A alternativa é essa daqui, que no caso é essa bem aqui. Isso causou um nó na minha cabeça, vocês não têm ideia, mas eu entendi. Então, estamos aí, ó. Palmas pra mim. Agora vamos lá montar essa criança aqui. Setup finalizado. Fica um pouquinho cheio de coisa, né? Mas faz parte. Inclusive, olha só. A partir desse momento, o áudio que vocês estão ouvindo está sendo todo captado aqui pela mesa de som G1 Neo. A qualidade do áudio, é claro, né? Vem pelo microfone, o PD100X. E eu deixei um ganho aqui, cara. Pelo que eu tô vendo no GarageBand, vocês podem ver que é o GarageBand que tá gravando aqui. Sem nenhum efeito, tá? Diga-se de passagem. Tudo que eu vou colocar aqui vai ser realmente saído aqui da
mesa de som ou interface de som, como você preferir. É importante vocês notarem que a luz do Bluetooth tá piscando aqui e eu vou conectar no meu celular. Inclusive, vou fazer isso agora, pra gente poder também, né, conectar aqui alguma música de fundo do meu celular e aí vocês terem uma ideia de como que isso funciona. Já apareceu aqui na lista de dispositivos. Ele dá um aviso sonoro aqui quando ele conecta. Vou tentar ajustar aqui um pouquinho o volume. Vocês podem ver que aqui na mesa você tem dois knobs para volume. Você tem esse daqui que é o volume do microfone, que inclusive ele vai ficar aqui amarelo e vermelho se você estourar o seu áudio. E você tem aqui o volume da música de fundo. Você pode também, né, cortar qualquer um desses dois áudios a qualquer momento. O Phantom Power você vai reservar para usar unicamente quando você tiver com um microfone de alta gama. Um microfone que precise dessa energia para gerar ali, né, o áudio que vai sair para você. Ele vai ter mais potência quando você jogar o Phantom Power em cima dele, mas nesse caso aqui você não precisa. Vamos colocar aqui então uma música de fundo. Ó, eu posso aumentar o volume aqui no celular. Ó, ela aumenta bastante o volume, tá? Eu posso simplesmente regular aqui posteriormente, se estiver muito alto. E aí você pode ficar tanto aqui pela mesa, ele é um pouco menos sensível, quanto aqui pelo celular. Vou deixar esse volume aqui que parece que tá bacana. Vou tentar baixar aqui um pouquinho mais. Vamos lá, show de bola. Só pra vocês verem aqui, ó, eu vou modificar um pouco o ganho. Vocês podem ver que a voz fica mais alta, mas você capta mais coisa no fundo, né? O microfone, ele tem a dinâmica dele dessa direção aqui. A maldade tá na quinta série, a quinta série está em nós. Se eu falar um pouco mais aqui pra baixo, vocês podem ver que o volume diminui um pouco, mas esse ganho vai fazer com que essa dinâmica, né, do microfone capte muito mais coisa, inclusive o ruído. Então eu vou voltar aqui pra posição que tava, que eu achei que tava legal. E aqui, ó, vocês podem ver o reverb. Olha só como é que fica a voz, ó. Estilosa, dependendo de quanto reverb você coloca. Então fica aí a cargo de pra quem vai usar normalmente pra cantar. Eu acho que fica muito mais bonito. Então aqui, ó, na parte dos headphones é o que eu tô ouvindo aqui, tá? Diretamente no meu ouvido. Então você pode tanto aumentar como diminuir esse volume de monitoramento. Pra mim aqui tá ótimo do jeito que tá? É um volume bem legal. E agora a gente passa pras outras funções que a gente tem aqui no pad. O RGB é claro, né? Eu não vou ficar modificando aqui porque eu gostei dessas luzes que estão. Vocês podem ver que até na parte de baixo ele tem umas luzes legais, mas ele vai basicamente mostrar algumas outras combinações pra vocês, mas nada muito audacioso fora o que vocês estão vendo aqui. Eu gostei muito mais desse, que é o de base. Assim que você aperta, já começa nessas luzezinhas aqui. Vou baixar um pouquinho mais aqui o volume de fundo, que eu posso também, ó, claro, a qualquer momento cortar, como vocês podem ver aqui, e também cortar aqui o áudio do microfone. Tá, vamos voltar aqui então com o áudio do microfone e eu acho que a música vai só recomeçar. Ah não, passou pra outra música, beleza. Então, ó, se eu ativar aqui o sidechain, olha só que legal, eu posso aumentar a música de fundo, tá? Aí, toda vez que eu falo, automaticamente a música de fundo abaixa. E se você para de falar, ele aumenta o volume. Entendeu? Isso aqui é bem legal para quem não quer ficar ali o tempo inteiro regulando o volume, né, aqui no knob. Então, se você desativar, aí fica do jeitinho que você preferir, beleza? Agora vamos passar aqui, cara, pro redutor de ruído. Eu achei que funciona bem, mas não vi tanta necessidade, a não ser que você esteja usando com um ganho muito alto. Vou cortar aqui a música de fundo, né? Tentar aumentar aqui o ganho. Acho que deve estar captando aqui um pouco mais de som no fundo, pelo menos eu espero. Eu tô ouvindo aqui no monitoramento. E aí agora, vocês podem ver que ele tá no modo de cancelamento de ruído baixo, tá? Ele tem esse modo e assim, se você apertar o botão novamente, ele vai entrar no modo ali de cancelamento de ruído um pouco mais avançado, beleza? A grande questão pra mim é que essa redução de ruído, ela deixa um corte no áudio. Vocês podem ver que ele tá captando o ruído enquanto eu falo e aí se eu paro, o áudio ele fica muito silencioso do nada, então dá uma diferença, sacou? E se você ativar aqui o modo, ele botou aqui modo de cancelamento de ruído alto, então desse jeito aqui o corte ele fica ainda maior. Eu particularmente prefiro uma naturalidade, eu deixaria até o cancelamento de ruído desligado, pra mim tá tudo bem de pegar um pouco do fundo, não é também o fim do mundo, né? E vai depender também do microfone que você estiver usando. Agora, o Voice Changer eu nem sequer vi, tá? Porque eu fiquei tão impressionado com a eficiência disso daqui pra outras paradas que eu nem me liguei. Vamos lá. Fino. Deixa a voz fininha, mas tem um atraso aqui. Se você tiver com fone de ouvido, você fica confuso, igual a mulher do sanduíche, tá ligado? Relíquia da internet. Até um sanduíche, isso. Com o monitoramento você não consegue, mas essa aqui é a voz fininha. Vamos ver o próximo. Agora a voz de macho. Que é isso, hein? Ui! Tomara que não tenha estourado. Eu acho que estourou o áudio. Vou fazer de novo aqui então direitinho, peraí. Ui! Parece que não estourou. Beleza, essa é a voz do macho. Agora a voz de bebezinho, que pra mim é a mesma coisa da voz fina, tá? Não mudou praticamente nada. Próxima. Voz de robô. Essa deveria ser a voz do monstro, né? Tá bem grossa. Ai, que delícia. Próxima.
E agora voltou pra voz normal do papai. É uma voz máscula, né? Uma voz maravilhosa. E a última dessas funções aqui é a Direct Monitor, que se a gente apertar eu vou ficar sem monitoramento, tá? Então, tipo, não faz toda a diferença do mundo. Deixa ela aí ativada aqui pra você ter, pra você escutar o que você tá gravando, fica melhor, né? Então agora a gente passa pra esses 4 botões que estão aqui, que são o Loopback. Pra que eles vão servir? O nome, ele é bem autoexplicativo, né? Você vai conseguir gravar por um breve momento o que tá sendo captado como áudio, que tá passando como áudio aqui. Eu quero dizer o seguinte, serve tanto pro áudio do microfone, né, que você tá gravando aqui direto, como o áudio que tá passando ali no fundo. Então você pode gravar alguns efeitos que você queira aí, de repente, usar, mas não necessariamente vai ser um botão de ação, tá? Não vai funcionar igual um Stream Deck, não é a mesma coisa. Então se você pressionar aqui esse pad, ele vai começar a piscar e ele tá dizendo, ó, tô preparado pra captar o som. E aí, fazendo o teste do Loopback. E agora ele gravou o que eu falei, normalmente se a gente apertar aqui, fazendo o teste do Loopback. Então, basicamente é assim que funciona, tá? É uma função legal, bacana, mas dá um pouco de trabalho ali, principalmente se você tem a intenção de pegar algum meme, colocar aqui. Eu achei, como eu falei, é legal, mas também não é a ultra grande necessidade da coisa. Será que tá tocando música ainda? Não, parou. Meu celular parou de tocar música, é isso? Realmente, o celular desconectou, então eu vou continuar daqui só pra gente poder fazer o encerramento desse vídeo. Vou cortar aqui a música de fundo, né? Tentar aumentar aqui o ganho. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Deixar o áudio do microfone aqui rolando também. De toda forma, a única conclusão que dá pra tirar disso daqui, depois de todos esses testes, eu já fiz aqui antes mesmo, né? Por isso que vocês nem viram o unboxing, vocês estão vendo só o review, porque ontem eu fiz questão de abrir o produto, testar todas as funcionalidades deles, tintim por tintim, pra ver se o negócio corresponde com as expectativas de quem tá comprando. Porque aqui a gente tá falando de uma interface sonora que é R$300, cara. Pra já uma interface com esse preço já é sensacional por si só. Ficou faltando aqui, inclusive, o preço do microfone. Ó, ao vivaço, o microfone ele tá saindo mais caro do que a interface sonora, tá saindo por R$400. E você consegue comprar um pack dos dois também por R$1.230. Não sei se tá valendo muito a pena, hein, Maono? Atenção! Enfim, eu também achei um microfone bem bacana, só realmente pecou ali, né? A Maono pecou nesse lance de você não conseguir, a gente não conseguir colocar o LED do microfone. Você pode apertar o botão aqui, tá? Que não vai funcionar. Mas você não consegue usar esse microfone, o LED dele, se ele tiver ligado na caixa de som. Então, de repente, né? Se vocês deixarem um comentário aqui embaixo, será que vale a pena trazer um vídeo só desse microfone? Enfim, tô aqui um pouco reticente. De toda forma, a interface sonora, a G1 Neo, vale cada centavo do seu dinheiro. Principalmente pra você que tá aí pensando em começar a streamar, esse daqui é o produto perfeito. Links na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, cara, deixa um like por aqui, vai ser mais do que bem-vindo. Pode deixar aqui mais uma vez o comentário, será que vale a pena trazer um review completo do PD100X? Estou aqui mais uma vez com o pé atrás de fazer, porque eu acho que é um produto simples. Bom, mas simples. Pra ficar de olho em promoção, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, fica à vontade, tá? Links aqui na descrição também. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau! Peraí, vou fazer uma despedida em grande estilo. No mais, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau! Que é isso? Pai tá brabo demais! Ai, que vídeo caótico, meu Deus. Tô usando aqui no Mac o GarageBand. Aqui no Mac vocês podem ver o Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Pra que trocar o microfone, cara? Pra que essa coisa de... Tô gravando a negócio com áudio aqui, ele me pergunta, quer trocar pro iPhone? Troca.